oitavo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que todo mundo esteja em casa, né? Cuidando nessa quarentena, lavando muito as mãos. E a gente vai ter uma aula no formato diferente. Eu creio até que vocês já assistiram as outras aulas dos outros professores. Eu vou tentar fazer de uma maneira mais clara possível, para que vocês consigam em casa fazer o que a gente fazia juntos, né? Mas agora vocês estarão do outro lado aí com a família e eu aqui. Então, a hora que tiver dúvida, entre em contato, né? Vai ser tudo centralizado pelo e-mail do colégio. Todas as aulas vão ficar com tarefa, inclusive hoje eu vou explicar a atividade que vocês vão ter que desenvolver em casa. Essas tarefas chegarão até a mim, eu faço a correção e vou dando a devolutiva para vocês. Nada muito diferente do que a gente faz em sala de aula, né? Só vai mudar que antes a gente tinha interação, a gente discutia, vocês traziam para mim também alguns questionamentos e a partir daí a gente desenvolvia e isso vai por hora ser perdido, mas daqui a pouco a gente vai estar junto de novo, discutindo juntos, tá? O que a gente vai falar na aula de hoje? Sobre texto dramático. E olha só, antes até de chegar no assunto aqui, eu preciso explicar para vocês uma coisa. Na semana passada, quando eu saí do colégio, eu deixei a apostila lá. Então, eu não tenho exatamente o número da página da apostila, né, do bloco. Vocês precisam estar com o bloco de língua portuguesa. Então, eu vou mostrar aqui o conteúdo e vocês vão localizar lá. A gente trabalhou conto, lembra que nós fizemos conto de ficção? A última aula nós produzimos lá na pracinha, foi até legal. Teve alguns que fizeram uns contos maravilhosos. Então, a gente agora vai usar o conto ainda, mas vamos dar uma pausa no conto e agora a gente vai falar sobre texto dramático. O que seria esse texto dramático? Ai, drama, professora, eu vou ter que criar um drama. Não. Dramaturgia, né? Ou, no caso que a gente vai ver aqui, texto dramático, é texto escrito para o teatro. Né? Então, eu acredito que alguma vez, alguns de vocês já foram, já participaram de um teatro, os atores estão lá e eles decoraram a fala para conversar com o outro personagem, ou mesmo quando é um monólogo, ou é um musical. Tudo isso tem um ensaio antes, e esse ensaio é feito em cima de um texto. Então, é isso que a gente vai ver hoje. Então, existe um texto feito para o teatro, e esse texto feito para o teatro é conhecido como texto dramático. Na apostila de vocês, então, como eu falei, ó, eu não tenho o número exato da página aqui, mas vocês vão encontrar lá, ó, Exploração e Descoberta, 1.4, texto dramático. Então, ele vai sugerir para vocês lerem aqui uma peça de teatro do Shakespeare, que é O Sonho de uma Noite de Verão. Então, a proposta é, vocês vão ler, né? Aqui a gente vai falar daqui a pouco que é ato e é cena. Então, aqui está todo escrito na maneira de teatro. Então, olha só, o nome do personagem e a fala do personagem. Então, vai estar todo o texto aqui, que isso vocês farão em casa. Sabe, fica uma dica aí, se vocês tiverem irmãos ou for fazer junto com o pai e a mãe, seria legal na hora de ler vocês dividirem, sabe? Um fica sendo um personagem, o outro fica sendo outro personagem. A leitura vai ser mais gostosa, você vai inserir a família aí na atividade e talvez você vai conseguir perceber essa questão teatral aí, né? Quem sabe vocês até interpretem aí Sonho de uma Noite de Verão. Faríamos isso em sala de aula, mas como nós não estamos com a turma, tentem fazer isso com a família, eu acho que vai ficar bem legal. Aqui a gente tem, né, o nosso glorioso William Shakespeare. Então, o Shakespeare ele nasceu na Inglaterra em 1564. E olha só, Shakespeare nasceu lá em 1564. Estamos nós em 2020, mais de 500 anos. E quem nunca ouviu falar de Romeu e Julieta? Eu tô com o meu livro aqui, que eu li quando eu estava na antiga quinta série, né, que hoje é o 6º ano. Foi uma das primeiras obras assim que eu me apaixonei pela literatura. E o meu livro, um tanto quanto velhinho, ele é escrito em forma de teatro. Então aqui, ó, igual tá na apostila de vocês, a gente tem a fala aqui, ó, do Romeu, né? Depois a gente tem a Ana, tá vendo? O livro ele é feito em forma de teatro. Então tem as falas lá do Pedro. Olha, cena 5, Julieta estava às 9 horas. Então a gente, quando eu li, você entende perfeitamente, só que ele vai usar muita troca aqui de diálogo e ele vai contando. Então,
Shakespeare maravilhoso. Ele perdura aí, né, os 500 anos. Eu queria mostrar para vocês também, vocês já devem ter ouvido falar do Leandro Carnal, e ele tem um livro muito bom que ele vai falar aqui, ó, O que aprendi com Hamlet. Hamlet é outra peça de teatro escrita pelo Shakespeare também, né, porque o mundo é um teatro. Então ele vai falar a questão do uso das máscaras. Então, só para ilustrar para vocês, né, que o Shakespeare ele é tão importante. Quem nunca ouviu falar, né, ser ou não ser, eis a questão. É uma frase do Hamlet, né? Inclusive, já foi tema de redação na FUVEST. Uma vez a FUVEST, o tema de redação, ele segmentava essa frase, ser ou não ser, eis a questão. E aí você tinha que filosofar sobre esse aspecto, tá? Eu tô com um outro livro aqui, aí não é do Shakespeare, mas é um clássico da literatura também, que é Camões, e ele escreve Lusíadas. E Lusíadas também é um livro escrito com ato e cena, também é um livro produzido para teatro. Inclusive eu fui no teatro, eu tenho aqui, quando eu era aluna também, olha aqui, né? Só para vocês ficarem com a informação, que eu fui aqui em 2001, 19 anos atrás eu vi Lusíadas, e já tinha lido a obra. Então, é para vocês entenderem que o teatro é uma arte. Né? A gente já falou isso em sala de aula uma vez quando eu perguntei para vocês o que é texto. Talvez alguns se recordem, né? O que é texto? Texto é tudo aquilo que transmite uma mensagem. E eu lembro que quando eu expliquei isso, ainda eu falei, quem é que já foi no circo, quem já foi ao teatro? Eles são baseados em textos, alguns longos, outros menores, mas tudo é texto. Então a hora que você lê lá o Sonho de uma Noite de Verão, você está vendo que é um texto, né? Mas quem de repente vai ao teatro e assiste a peça, não vai ter contato com a parte escrita. Então vai ficar só com as emoções dos atores. Então, o que a gente precisa entender também do teatro, né? Aqui, ó, tudo isso que eu estou falando tem na apostila de vocês, então vocês podem ler. Aqui tem um resumo, né, sobre O Sonho de uma Noite de Verão, que tudo durou numa noite, essa peça de teatro. E aí o que vocês farão é o seguinte, a interpretação desse texto, né? Qual o fato principal discutido na cena 1? Então tem as questões aí que vocês farão. Aqui tem uma coisa que eu quero segmentar para vocês. Talvez vocês tenham ouvido, né, cena e ato, vocês olham lá em cima, ai professor, o que é isso? Cena é algo mais comum, vocês já ouviram falar, uma cena de novela, de uma série. Então é a sequência do acontecimento. Eu peguei assim para ilustrar para vocês, porque eu acho que todo mundo já deve ter assistido, ou quanto desenho, ou foi no filme, eu já ouviu falar da história do Rei Leão. Então por que eu peguei o Rei Leão para usar como exemplo? Tem várias cenas, não tem? A gente começa com o Simba nascendo, e aí tem a cena que ele vai brincar com a Nala, tudo, ele vai longe, volta, tudo isso é cena. Tudo que acontece até a morte do pai dele, do Mufasa, é um primeiro ato. Vamos supor que vocês foram assistir o Rei Leão no teatro. Por que é o primeiro ato? Porque tudo vai acontecendo praticamente no mesmo cenário. Então são várias cenas no mesmo cenário ali, é o primeiro ato. O segundo ato ainda do Rei Leão é o momento então que ele, né, depois que o pai dele morre, que ele foge àquela fase que ele tá com o Timão e Pumba. Percebem que muda totalmente o cenário? Então seria o segundo ato. Se você está no teatro, eles iam mudar tudo. E depois tem a volta, né, do Simba já na fase adulta, para recuperar o reino, ele vai lutar com o tio dele, seria o terceiro ato. Só para vocês entenderem que vai mudar o cenário, né? Vai mudar grandemente o cenário e a sequência de cenas. Então, só para ilustrar para vocês e vocês entenderem o que é cena e o que é ato. Então, na apostila vai falar, ó, que a cena é a unidade, a subdivisão e o texto dramático. O desenvolvimento da história acontece pela sucessão de cenas. Então, a gente tem várias cenas. Depois ele vem aqui, ó, o ato se constitui de uma série de cenas interligadas, são como capítulos da peça do teatro, embora sejam em número bem menor do que dos livros. De modo geral, uma peça se desenvolve em um ato único, 2 ou no máximo 3. É frequente um ato ser encenado em um único cenário. Então a gente vai ter peças também que tudo vai acontecer, né, igual o Sonho de uma Noite de Verão, ali tudo acontece durante a noite. Então geralmente é um ato só. Tá? Mas só para vocês entenderem então que a cena é um conjunto de acontecimentos e o ato é um conjunto de cenas, tá? Sabendo disso, vocês terão questões aqui, ó, do Sonho de uma Noite de Verão, perguntando sobre isso.
Personagem, diálogos. Então, o teatro, né, o texto escrito para teatro, ele é todo feito com diálogos. Vocês viram que eu mostrei no meu livro ali, do Romeu e Julieta, vocês viram aí em cima aí o Sonho de uma Noite de Verão, é escrito com diálogos, porque é a fala dos personagens que vai desenvolver a história. E aí, quando é um monólogo, que é só um ator em cena, ele vai dialogar sozinho com o pensamento dele, mas mesmo assim ainda tem o diálogo, né? Depois a gente tem aqui, ó, rúbricas e marcações. O que seriam as rúbricas? As rúbricas, também chamadas de marcações ou indicações de cena, descreve o que acontece na cena, como movimentação e expressão de personagens. Dizem se a cena é interior ou exterior, se é de dia ou de noite, o local em que transcorre, interessa os atores e a equipe técnica. Então isso é uma coisa mais voltada lá para estruturação do teatro. Agora a gente tem que colocar que vai ser de noite, é uma briga com chuva, então é tudo isso que envolve o cenário, tá? Ambientação, eles vão andar juntos os dois aqui, mas a ambientação é ambientar um texto em uma determinada época, né? Então deve refletir na obra a linguagem, os costumes, os objetos, as vestimentas. Então vamos supor que eles estão representando um teatro lá, né, da Grécia Antiga. Então ele vai se vestir como eles se vestiam, ele vai usar as roupas, ele vai falar, ele vai se portar como era na época. Então vai ambientar o público nessa viagem ao tempo aí, tá? Então, isso é o que vocês vão olhar na apostila, né? Tudo tem um lado bom e um lado ruim na vida, né? O lado bom da videoaula é porque se você tem dúvida, você pode voltar, escuta de novo o que a professora está falando. E mesmo assim, se tiver dúvida, mande questionamento, fala, nossa, professora, não entendi, eu até gostaria que tivesse, de repente, feedback, a professora falou muito rápido, tenta falar mais devagar nas próximas, porque a gente vai continuar gravando essas aulas. E aí, terminando aquela atividade, vocês vão ter aqui, ó, a tarefa. Ao concluir o item anterior, você já pode realizar em casa a tarefa 12, adaptação do conto para o teatro. Então, você vai escolher o conto que você quiser. Em casa, que era uma tarefa, e vocês estão em casa, vão fazer aí. Você deve ter escolhido um conto para transformá-lo em um texto dramático. Então, você vai fazer o planejamento aqui e depois fazer o seu texto. Então, você vai poder pegar o conto que você quiser. Eu quero usar o conto dos irmãos Grimm. Não, quero usar um conto. Eu quero falar o de Nárnia. Enfim, você vai escolher o que você quiser. Eu quero usar o conto que a gente leu na sala de aula. Fique à vontade. Escolha o conto que você quiser e vai ter que transformar esse conto em diálogos, porque vai ser um texto dramático, mas pensando no teatro, tá? Não fica só preso no diálogo. Pensa nos atos, então o primeiro ato vai acontecer isso, 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 o segundo ato vai acontecer isso, isso, isso. Talvez não seja tão fácil. Tudo que é a primeira vez, a gente fica assim, será que tá certo, será que tá errado? Façam e me mandam, né? Vocês vão mandar por e-mail da escola, a escola vai mandar para mim, eu corrijo. E aí na próxima aula a gente fala de novo sobre esses textos, o que chegou para mim, o que pode melhorar, de repente eu leio um trecho de algum outro aqui, tá bom? Então é isso, galera. Façam aí o texto, Sonho de uma Noite de Verão, interpretem, leem de novo tudo aquilo que eu passei, façam a tarefa e me mandem. Bom final de semana, né? Que a gente só se vê semana que vem. E qualquer dúvida, estou por aqui. Beijos!